Boa noite a todos. Este é o livro aberto de 3 de dezembro de 2015. Bem-vindos ao programa onde as palavras são a voz de quem as partilha. Conto com as vossas palavras para se fazer esta página no poder de usarmos a palavra partilha. Uma noite serena e de paz a todos vós. Uma boa viagem a todos os que nos ouvem em viagem. Hoje temos como tema o poder da palavra. Tenha o poder da palavra partilhada no livro aberto. Depois da meia hora podem ligar 263 711 822. A palavra e o poder será vosso. As palavras têm personalidade e vontade própria. Tanto se aprisionam como se soltam, qual cavalo bravo no meio do prado sem freio. Depois há a verdade da vontade e a vontade da verdade. Ana Coelho. As palavras são a nossa condenação. Com palavras se ama, com palavras se odeia. Isso é surpresa e irrição, ama-se e odeia-se com as mesmas palavras. Eugênio de Andrade. Como já disse, o tema é o poder das palavras. Que poder tem a palavra em vós? Todos aqueles que escrevem têm o poder da partilha e esta página conta com as vossas participações. Depois da meia hora podem ligar 263 711 822. Como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca, palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas, entre palavras sem cor, esperadas, inesperadas, como a poesia. O amor, o nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte.
papel abandonado. Palavras que nos transportam onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte. As palavras são reflexo dos pensamentos e sentimentos e têm um poder enorme, tanto para agradar como para ferir as outras pessoas. Na maior parte das vezes, não medimos realmente o impacto que uma palavra pode ter. Dizemos coisas sem pensar, não percebemos o que dizemos e muito menos as consequências geradas a partir de uma palavra ou expressão negativa. Com as palavras podemos ferir e ofender os outros, afetando assim os relacionamentos, o bem-estar e convivência. Pensar antes de falar. As discussões nas quais os interlocutores estão alterados costumam ser os momentos em que se dizem palavras equivocadas. Porquê? Pela emoção negativa, pela raiva. Estudos demonstram que este sentimento gera fortes mudanças no sistema nervoso que se refletem nos atos e palavras. Por isso, para evitar que as palavras sejam armas destrutivas, é preciso torná-las conscientes, dominar a ira, desenvolver o autocontrole e ser emocionalmente inteligentes. Não é só o que se diz, mas como se diz. Não se trata de reprimir os sentimentos, nem deixar de expressar as opiniões. Tudo pode ser dito com respeito, sempre de forma amável, amorosa e tranquila. O que determina que uma crítica seja construtiva ou destrutiva é a maneira como ela é dita. O tom da voz, as palavras utilizadas e os gestos que as acompanham são determinantes para que uma mensagem seja poderosa e bem recebida pelo outro. Do contrário, ela pode se tornar foco de discussão e desgostos. Neste sentido, também é importante serem acertados, ou seja, saber identificar os momentos mais oportunos para conversar. Por exemplo, quando uma pessoa está muito alterada, não é conveniente conversar. Nesse caso, o silêncio é melhor que uma palavra. Quando a raiva desaparecer, então será oportuno falar. Táticas para evitar ofender com as palavras. Ao corrigir os filhos, ao expressar desacordos ao cônjuge, ao pedir esclarecimentos a um colega de trabalho, chefe ou funcionários, ou enquanto se dirigis ao fazer uma reclamação em uma loja ou restaurante, o poder das palavras é colocado à prova em múltiplas ocasiões. Algumas sugestões para evitar ofender os outros são: em um momento de ira, se você sentir que não pode se controlar, é melhor abandonar a comunicação e tentar se acalmar. Não é hora de falar. O que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo, dizia Seneca. Esta é uma estratégia para evitar palavras equivocadas. É preciso controlar as emoções com a razão. Respire fundo. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem consigo. Este é o princípio de vida que se aplica perfeitamente
a todos os casos. As palavras têm poder no inconsciente e podem acabar se tornando realidade. Por isso, erradique palavras negativas e ocupe sua mente com pensamentos positivos, pois eles proporcionam um estado mental tranquilo que ajuda a diminuir a raiva, a depressão, o mau humor e a irritabilidade. Elimine a autocrítica e a crítica aos outros. Também os juízos de valor. Exercite a escuta, muitas vezes mais efetiva que a fala. As palavras amáveis não custam nada, mas valem muito. Busquemos sempre construir, não destruir. Um artigo publicado originalmente na revista La Família Informação. E quem melhor usa a palavra que os poetas, os escritores, os prosadores? Este programa hoje conta com as vossas palavras escritas, também serve para os leitores e aqueles que gostam de ler, partilharem textos de autores que gostem. Fiquem por aí e daqui a pouco conto com as vossas palavras. Das palavras é uma fonte de água viva que jorra desde Adão e Eva para dar o nome às coisas que eram órfãs à deriva. Todas as línguas são águas, umas vivas, outras mortas, umas ditas estrangeiras. Todas regam bem as hortas e cumprem função nas ribeiras. Vê as águas a passar debaixo daquela ponte. Vão ver o mar e ao chegar trazem o mar a ver a fonte. Das palavras já falou grego e latim, e se agora fala inglês, muda a corrente é assim, muda o som de quando em vez. Vê as águas a passar debaixo daquela ponte. E ao chegar trazem o mar a ver a fonte. Trazem o mar a ver a fonte, a fonte.
dos sinónimos. A ver a fonte dos antónimos. A ver a fonte do Jerónimo. É a nossa fonte. www.radioalenquer.pt, a Rádio Voz de Alenquer, além fronteiras. Livro mágico. A abrir as portas dos sonhos ao futuro risonho. Abrimos agora o nosso livro mágico, onde a palavra é o poder de educar. A palavra de hoje será a mesma de amanhã. O que amanhã será feito dela. É no hoje que a palavra educar se faz um ato concreto. O poder da palavra é também educação. É partilhar cultura e literatura. Os nossos pequeninos já estão por aí? Por aqui comigo já tenho a Cátia Costa, como todos sabem, que participa nesta rúbrica. Cátia, olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Boa noite, caros ouvintes. Que história é que vamos ter hoje? Hoje vamos ter uma história que fala mesmo sobre o nosso tema, que é Quando a Mãe Grita. E o poder da palavra quando a mãe grita. Estou curiosíssima para ouvir a história, porque eu nunca conheço histórias antes delas irem para o ar. Mas não é agora, vamos ficar ainda com um pequeno som para animar os ouvidos dos nossos pequeninos e dos menos pequeninos. E depois, então, a nossa história. Preparadas para a história? Sempre, Ana. Então, quando a mãe grita. Quando a mãe grita. Hoje de manhã, a minha mãe gritou comigo e eu fiquei desfeito em pedacinhos. A minha cabeça voou para junto das estrelas. O meu corpo perdeu-se por entre as ondas do mar. As minhas asas voaram e só pararam na selva. O meu bico foi parar ao cimo de um monte. A minha cauda ficou perdida no meio da cidade. As minhas patas primeiro ficaram paralisadas, mas depois começaram a correr, sem parar. Eu queria encontrar-me, mas os olhos estavam perdidos no universo. Queria pedir socorro, mas o meu bico continuava no meio dos montes. Queria esvoaçar, mas as asas continuavam perdidas no meio da selva. As patas estavam já tão cansadas que pararam para descansar no deserto, para aproveitarem o fresco de uma grande sombra que por ali passava. A mãe, depois de ter gritado, tinha ido ao encontro de cada parte de mim e, com paciência, linha e agulha,
já tinha unido quase todas. Só faltavam as patas. Desculpa, disse por fim a mãe que tinha gritado. Pozinhos de perlim-pim-pim, e a história chegou ao fim. Uma história de Jutta Baer. Era uma vez uma mãe que gritou com o seu filho, um pequeno pinguim. O pinguim não esperava tal coisa e assustou-se tanto que ficou desfeito. Mas tudo acabou bem quando a mãe foi ao seu encontro e lhe pediu desculpa. O poder da palavra, não é, Cátia? O poder da palavra, e desculpa é uma palavra muito forte. E que se deve usar sempre que nós erramos, porque toda a gente erra. Exatamente, todos nós erramos, não só a mãe, o pai, o tio, a tia, a avó, o avô, mas todos erramos com os nossos colegas de trabalho, com as nossas crianças, com os nossos vizinhos, nós sempre erramos e é bom que a gente tenha a consciência que pedir desculpa não é um crime, mas sim uma palavra poderosa que pode valer muito. As desculpas evitam-se, mas quando são necessárias fazem mesmo falta. Portanto, faz parte da educação também nós assumirmos erros perante os filhos. Desculpa que eu errei hoje, para que eles também aprendam a palavra desculpa. Sim, é importante que eles seguem sempre os exemplos dos adultos, não é? Se nós damos um passo para a direita, eles vão um passo para a direita também. Se nós damos um passo para a esquerda, eles vão um passo para a esquerda. Se nós começamos a pedir desculpa, por favor, com licença, coisas que devem estar assentes na educação das crianças, eles vão nos imitar. Exatamente, eles aprendem mais com os nossos exemplos do que com aquilo que tu deves fazer, Não. Eles olham para nós e imitam-nos, é isso? O falar não chega, porque nós dizermos tens que pedir desculpa, mas se o pai ou a mãe logo a seguir dá um encontro a uma pessoa e não pede desculpa, a criança fica baralhada. Claro, o exemplo é a grande educação. Espero que tenham gostado da história de hoje. Para a semana temos de novo o livro mágico e agora vamos ter que fazer uma pequena pausa para o nosso bloco publicitário e voltamos logo de seguida. Voz de Alenquer. Livro aberto com Ana Coelho. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Livro aberto, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta. Se só agora nos ouve, este é o livro aberto da sua Rádio Voz de Alenquer. E estarei aqui até às 22 horas, para que as vossas palavras se façam ouvir. O tema de hoje é o poder da palavra. Conto com as vossas participações, com o poder de escrever e partilhar. Podem ligar 263 711 822 a partir de agora. Renovo os votos de uma noite serena e de paz e de muito boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem. Vivemos de palavras. Nenhum de nós sabe o que existe e o que não existe. Vivemos de palavras. Vamos até à cova com palavras. Submetem-nos, subjugam-nos. Pesam toneladas. Têm a espessura de montanhas. São as palavras que nos contêm. São as palavras que nos conduzem. Mas há momentos em que uma redobra de preposições. Há momentos em que a vida se afigura iluminada por outra claridade. Há momentos em que cada um grita: eu não vivi, eu não vivi, eu não vivi. Há momentos em que deparamos com outra figura maior que nos mete medo. A vida é só isso. Raul Brandão.
26371-822 está ao vosso dispor. Autores, leitores, há sempre um leitor por trás de cada autor. Partilhem as vossas palavras. Este programa espera por vós, quer ser escrito por vós. As palavras são como um cristal. As palavras, algumas, um punhal, um incêndio, outras, orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memórias, inseguras navegam, barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves, tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras? Um poema de Eugênio de Andrade. Dois 26371-822 está ao vosso dispor. Não custa nada, é só marcar o número e nós estamos aqui deste lado para ouvir as vossas palavras. Tenham o poder da palavra hoje aqui neste livro aberto que é vosso. O poder da palavra. Quem me dera ter a mim dentro das mãos o poder de do mundo ser senhora. Faria justiça a preceito, ganharia sempre o pleito do leão a domadora. Enterrava o ódio bem fundo, eliminava o corrupto do mundo que do poder não dava mão. Pugnava sob sobriedade, fomentava a solidariedade, para todos haveria pão. Mas dentro das mãos eu não tenho esse poder que detenho no escoso da minha mente. Mas o facto de assim pensar, essa verdade de sonhar, faz-me caminhar em frente. A palavra é poderosa, tem força viril e a cor cor-de-rosa. É de um mundo novo a semente. Um poema de Olema Correia, tirada do site Lusopoemas. O poder da palavra também nos faz aprender. É com a palavra que aprendemos, é com a palavra que crescemos, é com a palavra que somos, até silêncio. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança.
E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras
e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Espero que tenham gostado desta mensagem de um grande autor, não português, mas que também nos passa mensagens fortíssimas. Vou lembrar, 263-71822 está ao vosso dispor, neste vosso livro aberto. O tema é o poder da palavra e conto com o vosso poder de partilharem as palavras connosco. Contamos que desse lado estejam a gostar, tal como nós estamos aqui também. O livro aberto é vosso e quero ouvir as vossas vozes, quero que ajudem a escrever esta palavra. Vive o instante que passa. Vive-o intensamente até à última gota de sangue. É um instante banal. Não há nele o que se distingue de 1000 outros instantes vividos. E, no entanto, ele é o único por ser irrepetível. E isso o distingue de qualquer outro. Porque nunca mais ele será o mesmo. Nem tu, que o estás a viver. Observa-o tudo em ti, impregna-te dele e que ele não seja, pois em vão, no dar-te todo a ti. Olha o sol difícil entre as nuvens, respira à profundidade de ti, ouve o vento, escuta as vozes longínquas de crianças, o ruído de um motor que passa na estrada, o silêncio que a se envolve e que fica. E pensa-te a ti, que disso te apercebes. Sê vivo aí, pensa-te vivo aí, sente-te aí, e que nada se perca infinitamente no mundo que vives e na pessoa que és. Assim, o dom estúpido e miraculoso da vida não será a estupidez maior de o não teres cumprido integralmente, de o teres desperdiçado numa vida que terá fim. Um texto de Virgílio Ferreira, do livro Conta Corrente 4. Dois 63711 está ao vosso dispor. 263-71822. Conto com o poder de partilha da palavra, daqueles que gostam de escrever, daqueles que gostam da palavra. Para lá do horizonte, e havia no teu olhar firmamento para 100 vidas por momento, ao sabor de um mar de inverno. E tu, sem saber, lá tricotavas um romance
de palavras sem certezas nem futuro. E tu sonhas no areal com um jardim de poetas superiores e verticais que em rigor nunca existiu. E tu, como se fosse há 20 anos, subiste ao alto das rochas lá onde pousam as gaivotas, subiste ao alto das dunas onde o vento te possuiu. Cresceu-te no peito um mar de prata, como se eu fosse alguma vez isento, como se acaso eu fosse alguma vez na vida a perfeição. Mas quando te contei coisas de mim, daquelas coisas grandes cá de dentro, caíste em ti do sonho e do jardim e fiz-te entrar a mim esta canção. Sonhas no areal com um jardim de poetas superiores e verticais que em rigor nunca existiu. E tu, como se fosse há 20 anos, sobes ao alto das rochas lá onde pousam as gaivotas, sobes ao alto das dunas lá onde o vento te possui. E depois de O Jardim de Poetas, de Pedro Barroso, 263718822. Esta página aguarda ser escrita por vós. Poema original. Original é o poeta que se origina a si mesmo, que numa sílaba é seta, noutra pasmo ou catalicismo, o que se atira ao poema como se fosse ao abismo e faz um filho às palavras na cama do romantismo. Original é o poeta capaz de escrever em cismo. Original é o poeta de origem clara e comum, que sendo de todas a parte não é de lugar nenhum, o que gera a própria arte na força de ser só um, por todos a quem a sorte faz devorar em jejum. Original é o poeta que de todos for só um. Original é o poeta expulso do paraíso por saber compreender o que é o choro e o riso, aquele que deixa à rua, bebe copos, quebra nozes e ferra em quem tem juízo. Versos brancos e ferozes. Original é o poeta que é o gato de 7 vozes. Original é o poeta que chega ao despudor de escrever todos os dias como se fizesse amor. Esse que despe a poesia como se fosse mulher e nela emprenha a alegria de ser um homem qualquer. Um poema
do grande Ari dos Santos, do livro Resumo. Somos um país de poetas, escritores, prosadores, e este livro dá voz aos poetas consagrados e àqueles menos conhecidos. 263-71822 continua ao vosso dispor. Vamos ter que fazer um breve intervalo para a publicidade e quero mandar um grande beijinho para uma ouvinte assídua, a Natália. Um grande beijinho, minha querida, por estar sempre desse lado. De volta, são 21h03. Este é o seu livro aberto na Rádio Voz de Alenquer. E estarei aqui até às 22 horas para partilhar palavras. Dou-vos o poder de partilharem a palavra connosco. 263-71822 aguarda as vossas participações. Renovo os votos de uma noite serena a todos e de muita inspiração. A linha é vossa. Conto com a vossa participação. Temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Sou Catarina Fernandes de Santarém. É pela primeira vez que estou a ouvir o seu brilhante programa e queria felicitá-la por isso, porque programas como este devíamos ter muitos, não só à quinta-feira, mas todos os dias, para que nos pudéssemos que a nossa alma ficasse mais liberta, mais cheia pelos outros, mais meiga, porque o mundo é cruel e nós às vezes não o entendemos e não sabemos amar como sentimos. Não tenho poemas porque não tenho. Mas tem uma mensagem espontânea que também é importante, que quem está atrás das palavras saiba que se as partilhar com os ouvintes, que toca os ouvintes. Porque todas as palavras que nós dizemos podem não fazer um poema, mas dar a força aos outros para poderem amar, para poderem sorrir, para poderem fazer tanta coisa sem que isso se chame um poema ou se chame... A poesia espontânea é a vida, no fundo. E era isso que eu lhe queria dizer e pronto, teria muito mais coisas que me vão na alma, mas não se enquadra no seu programa. Aquilo que vai na alma é poesia. Agradeço imenso o seu contacto, essa mensagem positiva que passa, que é sempre muito importante para quem está deste lado, saber que está a tocar quem ouve. Isso também é poesia, isso também é literatura, isso também nos faz crescer. E muito obrigada pela mensagem que também deixa no ar aos outros ouvintes, que as palavras não passam em vão. E como a Ana tem estado a pedir a intervenção das pessoas e ninguém, olha, eu tive o atrevimento de... E fez muito bem. Ligar e de felicitá-la por isso. Parabéns para si, parabéns para o seu programa. Muito obrigada. Este programa é nosso. Espero tê-la mais quintas-feiras desse lado. Felizmente eu só posso à quinta-feira. Todos os dias seria bom, mas não me é possível.
Mas vamos às quintas-feiras dar... Quero dizer, Ana, que o seu programa é um programa de escuta. É um programa que não é para ouvir, é para escutar. Exatamente. Porque escutando entra na nossa alma, quando ela se sente rasgada, quando ela se sente triste, quando ela se sente mal amada, e que no fundo, traduzindo isto, nos conforta e nos dá a esperança para nós seguirmos um caminho tortuoso, com espinhos, com rosas também, com pedrinhas, e que no fim das pedras fazemos um castelo e das rosas fazemos um jardim. Olha, já fez poesia, está a ver? É que é poesia espontânea. Um beijinho. Um beijinho, minha querida, e obrigada pela mensagem que deixa no ar. Obrigada. Obrigada. Um resto de boa noite, um grande beijinho. Noite, e vou continuar a ouvir às quintas-feiras. Muito obrigada por isso. Obrigada também. E por tudo. Obrigada pela mensagem. Boa noite. E tivemos alguém connosco que partilhou a poesia espontânea, o sentir, e os nossos poetas, os nossos escritores. Nós somos um país de poetas, um país de escritores. Estão envergonhados ou estão a gostar de me ouvir? São silêncios, são ruídos, são gritos em solidão, são inícios, são partida, são caminhos percorridos, horizontes, multidões. São saberes que se eternizam, de outras palavras ditadas, são cachos de uvas, são vinho, são água que suavizam sementes, ao sol plantadas. Palavras são as que sei, as que me elevam, que doem. Palavras são as que quero, as que invento, que encontrei, que me ensinam, me constroem. Palavras são frutos, conhecimento, sem razão. Se conseguidas, bem tratadas, respeitadas, são mesa de alimento. Um poema de J. Luís, tirado do site Luso Poemas. E tenho mais alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Espero que reconheça a minha voz. Sou Piedade Salvador, estou um bocadinho rouca hoje, sem perceber-se qualquer coisa, porque nestes dias não se tem percebido nada, ultimamente. Mas hoje está um bocadinho mais, está. Olha, uma boa noite também para todos os amigos ouvintes que nos escutam, e mesmo assim um pouquinho adoentada e um pouquinho com a voz assim, cá estou a ouvi-la e cá estou com uma coisinha simples para poder participar também. É um poemazinho, se posso lhe chamar, do meu primeiro livro, que já tem uns bons aninhos. Foi editado em que ano? Foi editado, deixa-me ver, em foi há uns aninhos. Tenho que puxar aqui pela ponta primeiro pela ponta do início. É o que faz. Foi em 2000 e muito pouco. Pronto, é o que faz ter muita obra e é bom, isso é muito bom sinal. Foi em 2000 e muito pouco, ou talvez ainda nem em 2000. Eu não sei se já dissemos para o ar quem... Talvez em 1995, foi no ano que eu fui aqui, Rainha do Carnaval, talvez mesmo nesse aí, está-me a lembrar que era mesmo dessa altura, com certeza. Eu reconheci a voz, mas não sei se já dissemos o seu nome. Piedade Salvador, sou de Samora. Pronto, é a nossa poeta de Samora Correia. Eu fiz desta forma assim, e se calhar hoje, se calhar até teria feito com outras palavras, mas naquela altura foi feito em 16 de 5 de 96, este poema. Portanto, foi para a altura mais ou menos que o livro 96, 97, 98 e por aí assim. Ser poeta. Ser poeta é ser alguém, mas passar despercebido. Ser eco que vai, que vem, mas que fica no sentido. Ser poeta é a grandeza de uma riqueza interior
Ser poeta é a nobreza e pureza do amor. Ser poeta é ter uma visão do mundo só de alegria, de cor, muitas vezes para esquecer só desilusão e dor. Ser poeta é sentir amor profundo por cada pétala de flor, ou pela nobreza da rosa, ou pela papoila singela. Ser poeta é aquele que em sua prosa vai vendo a vida mais bela. Ser poeta é o que apela mais à emoção do que à própria inteligência. Ser poeta é sentir no coração lugar para a divergência. Ser poeta é sentir esperanças num mundo acolhedor e pensar nessas crianças que nele vivem sem amor. Ser poeta é ser maior, mas saber ser pequenino e nunca querer ser menor para encarar o destino. Ser poeta, cá para mim, é esta a forma correta. Quem escreve e não pensa assim, nunca pode ser poeta. Bravo, eu também concordo. O poeta é um ser sensível. Sem dúvida tem que ter mesmo lugar para todas estas coisas e para a divergência mais do que nunca. Eu estava a ouvir as palavras dessa senhora também, que eu penso que seja ribadecena, pelo menos vi por Passo Santarém. Estava a ouvir as palavras dela, ela dizia que não faz poemas, mas ela fez aí um encanto de palavras, ela fez uma maravilha de um poema. Exatamente, eu estava-lhe a dizer isso mesmo, porque ela fez a poesia espontânea, aquela que vem de dentro. Exatamente. E essa aquela que vem, que sai, quase sem nós puxarmos por nada, mas que ela sai espontaneamente. Exatamente. Eu também penso que isso, e gostei muito do poema que a Piedade partilhou connosco, desse livro já tão antigo, mas os livros não têm prazo de validade e as mensagens ficam. É esse também o grande poder que os poetas têm, não é? Sim, também talvez, pois claro, isso o menos importante é o tempo que tem, mas se calhar às vezes com o nosso amadurecimento, com as coisas que vamos passando também ao longo da vida, é capaz depois de fazer também outro tipo de coisas, mas sempre com o sentido daquilo que nos sai do coração e daquilo que nos sai das veias, ao longo de todos estes tempos em que vamos pondo no papel aquilo que sentimos na nossa alma. Claro, também há o crescimento físico e o crescimento espiritual, mas Exatamente. E toda essa nossa escrita que vai ficando vai também mostrando essa nossa história. Exato, e sem dúvida alguma que é assim mesmo. Todo esse nosso crescimento. Vou deixar-lhe um beijinho. Mais pessoas vão querer entrar em linha, espero bem que sim, estamos cá para ouvi-las. E um abraço grande para si, parabéns para o seu programa. Muito obrigada. Ouvi-la é sempre uma maravilha. E muito obrigada, Piedade. Eu também fico sempre muito grata quando a ouço desse lado. É uma honra para mim. Obrigada, para mim é que é. Um beijinho grande. Um beijinho grande e continuação. E para os ouvintes também, obrigada. Obrigada. Uma boa continuação de noite. Obrigada, feliz. Boa noite. A linha continua ao vosso dispor. O tema é o poder das palavras e os poetas têm tanto para partilharem connosco, porque não se atrevem. Não tenham vergonha, não custa nada. O poder da palavra, nós devemos exercê-lo. A partilha é uma das formas de mostrarmos aquilo que fazemos, de tocarmos corações, como ainda há pouco nos foi dito aqui no ar, pela nossa querida ouvinte, e tudo isto é a poesia, é a literatura, é o povo, é aquilo que fazemos. Nós estamos aqui para vos ouvir, não só para ouvir a minha voz, mas para ouvir tudo aquilo que têm para partilhar connosco. Tenho aqui um poema para partilhar, visto que é o poder da palavra. Nós às vezes somos surpreendidos no nosso dia-a-dia com coisas que nos tocam. E esta semana houve um jovem que me mandou este poema que me tocou realmente. O poder da palavra. Oh, como dança a bela jovem. Cai a chuva fria no cabelo dourado, mas como sorri aquele chão pisado.
As gotas que emergiam, as que caíam se fundiam, numa dança aprimorada, numa qualquer alma calejada. Oh, que doce dança atormentada! O silêncio era de acordes esquecidos, os gestos de amores perdidos, e nas poças que se afogavam as memórias do seu sangue agora ausente. Oh, como tudo bem via dançar, quem já nada parecia almejar. A lua quis entrar, o tempo intervir e a chuva parar. Mas nada podia fazer sorrir uma alma perdida pela dança da vida. Oh, jovem de ouro, como te quis dizer, dança assim, dança sem fim, dança até o sol nascer, dança até à morte teu par vier a ser. Bravo! E o autor? O autor é um jovem escritor que já esteve no nosso programa, que é o Rubem Castilho. Muito bem, parabéns, Rubem. Se estiveres desse lado, liga para nós as tuas poesias, o teu livro merece ser divulgado, como de todos aqueles que escrevem. Aproveito para lembrar que domingo o Museu João Mário vai receber um evento literário, Lugares e Palavras de Natal. Um livro que vai na sua 4ª edição, com muitos autores, muitos deles do Concelho de Alenquer, e que pela 3ª vez é lançado no Museu João Mário, às 15h30. Irá ter também a participação do grupo coral Vocale Allegro, da Castanheira do Ribatejo. Alenquer é Natal. Alenquer tem diversas iniciativas de Natal e por que não aproveitar o domingo à tarde e vir até ao Museu João Mário, um sítio de excelência, e ouvir falar de Natal, partilhar Natal. E depois fica por aqui, vê o nosso presépio. Há tantas iniciativas na nossa Vila Presépio. Mas claro, Lugares e Palavras de Natal espera por vós. Um projeto de Maria Eugénia Ponte e João Carlos Brito. Coordenadores, autores são 84 que escreveram estes Lugares e Palavras de Natal, que serão vossos se o vierem ouvir. E relembro, 263711822 continua ao vosso dispor. Quero ouvir as vossas palavras, quero que mostrem a vossa alma nas palavras. Mas agora vamos ficar com um som de um artista também do nosso concelho, Filipe Delgado. Inventa a verdade para voltar à realidade que existe aqui e não dá de si. Depois não percas tempo a correr atrás do vento só para não lutares no mundo assim. Vive livre ao lado da paz. O mundo espera por ti. Dá à tua vida o melhor de ti, para que amanhã não desistas de usar essa tua voz na alma de todos nós. Dá o que é preciso para nunca estar sozinho e perdido no tempo, sem espaço e sem tempo para amar, com os sonhos que tentas sonhar. Evita a presença de uma alma mais perversa só para não estragares o que tens em ti. Depois não digas nada nem reajas às palavras que te vão ditar por aí. Vive livre ao lado da paz. O
as palavras. Espero que tenham gostado da música que ouviram há pouco. E tenho alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. E com quem é que eu tenho o prazer de estar a falar? Nuno Garcia. Nuno Garcia, o poeta do amor e do sorriso. Muito obrigado. Poeta e não só. Sim, e escritor também. Exatamente, já tem um romance editado. Sim, o renascer de um sorriso, não podia deixar de ser, não era? Exatamente. Nuno, é a primeira vez que entras no nosso livro, nosso, meu, teu, de todos aqueles que nos ouvem, e para mim é um grande prazer. Espero que seja a primeira de muitas. Vai ser, com certeza. E como é que estamos em projetos literários? Olha, eu estou a escrever outro livro, não tenho ainda, assim, tem sido aos poucos, porque a vida também às vezes não permite termos aquele tempinho nosso, não é? Pois não nos conseguimos dedicar só a isto que gostamos. Não é? E para mim é um prazer enorme, não é? E um gosto enorme escrever, não é? Portanto, eu vou escrevendo conforme tenho tempo. E vais tendo bastante tempo, porque eu vou acompanhando algumas coisas, também já não acompanho como antigamente, porque aquele tempo que comanda a vida, mas tenho o prazer de sempre ir acompanhando os amigos. E tens aí com certeza algo para nós. Claro, tenho um poemazinho. É assim, o tema será as palavras, não é? Portanto, é um tema muito alargado e muito vasto. Então eu vou ler aqui um poema meu, está bem? Sim, é mesmo isso que eu quero. Tá bom, pronto. Não é bem só sobre as palavras. Não faz mal. É o poder das palavras. Exatamente. As palavras é enorme, não é? O poder da palavra tem a palavra de... podemos amar, podemos... Claro. Portanto, tudo se enquadra no poder da palavra, não é? A palavra serve para nos expressarmos, não é? Então é assim. Pensei que cobraram vintém para ser amado, não ser enganado pelo teu canto. Foi com sentimento que perdi o alento e a imensa chama que a tua voz aclama num tom perfeito. Diga adeus aos sonhos, a todas as coisas que brilham ao sol e ao teu olhar. Diga adeus com preceito, em palavras apenas, sem nenhum sentido, eu jurei amar. E cobriu o véu e dei o melhor de mim, de todas as façanhas, foi apenas o fim. Se grito, não espero afeto, apenas loucura, verdade, agrura e alguma dor. Vou levando, querendo e amando, a vida num pranto, um amor infinito, cheio de imensa cor. Diga adeus ao meu pensamento, palavras levadas ao vento e à vontade de amar. Diga adeus ao meu maior defeito, que é ficar sonhando e poder voar. E agora brilha o sol, afinal nada é assim. Vaso ruim não quebra, dei o melhor de mim. E deste o melhor de ti mesmo. E o vaso ruim não quebra, mas foi bom aquilo que tu partilhaste connosco. Gostei da mensagem do poema e claro que eu estava à espera do Nuno Garcia com um poema no seu tema favorito, naquele onde tu tão bem te expressas. Já, não é? E não fiquei desiludida. Nuno, projetos recentes para avançar, além do livro que estás a escrever, tens mais alguma coisa que nos queiras dizer? Por agora não. Eu costumo participar, não tenho participado muito agora, ultimamente, em antologias, por várias razões, pronto, mas isso não interessa. Mas talvez depois participe, se houver aí um segundo livro dos Amantes da Poesia e outros assim. Pois, a Maria Isabel já anda a falar nisso, mas também nunca mais desvenda o segredo. Pois, e também, pronto, com Além Criativos também não tenho estado agora a participar. Mas nós também não, é assim, temos lançado os desafios normais,
que tivemos o fado a semana passada, antologias também não temos estado a coordenar porque houve algumas mudanças em nível pessoal, de nós as duas, uma de uma maneira e outra de outra, e não nos conseguimos desdobrar, porque o tempo acaba por ser aquele... Pois é tal coisa, não há tempo para tudo. Exato. Mas o Além Criativos vai continuar, isto foi só um abrandamento. Sim, claro. Enquanto há mudanças, nós temos que nos adaptar às mudanças e depois arrancamos. E agradeço-te imenso também sempre o carinho que tens tido para com os projetos que nós vamos fazendo e quem sabe um destes dias encontramos-nos por aí. Claro que sim. Olha, muitas felicidades para o teu novo projeto da rádio e espero que seja um sucesso. Acho que já é. Desde que consiga chegar ao coração das pessoas, já é um sucesso. Vai começar a chegar aos poucos, as coisas... Exatamente. Mesmo assim. Tudo se conquista devagar e, de facto, tem sido uma experiência gratificante para mim e ouvir mensagens como a que eu vi há pouco, para mim é importante. Eu tenho uma expressão que ainda no dia 21 também a disse: o meu maior sucesso são as emoções. E quando eu consigo ter emoções e transmiti-las e receber emoções dos outros, esse é o sucesso. Foi isso que aconteceu com o meu livro e eu fiquei para mim o sucesso é isso, não é a questão de vendas, nem a questão, exatamente. É como na página do meu livro dizerem-me que adoraram e que viveram a história, e isso para mim foi mais importante. Para quem escreve isso é muito importante, não é, Nuno? Portanto, quem leu dizer que emocionei, parecia que eu estava lá. Exatamente. Eu quis fazer aquela viagem, ou eu quis estar naquele local. Isso para mim é o sucesso. É, quando o leitor entra dentro do livro. Não há outro. Isso para mim foi gratificante. É muito bom. E para mim foi gratificante ter-te no ar. Espero que seja a primeira de muitas, porque tens sempre tanta coisa para partilhar e assim vamos nos dando a conhecer a tantos aqueles que não nos conhecem. Claro. Nuno, resto boa noite. Muito obrigada por teres entrado no ar. A todos os ouvintes da Rádio Alenquer, está bem? Um grande beijinho. Muito obrigada. Adeus, boa noite. Nós continuamos por aqui e vamos ter que fazer uma breve pausa para o bloco publicitário e logo estamos de volta. E estamos de volta, são 21 horas e 38 minutos. Este é o seu livro aberto da Rádio Voz de Alenquer, o programa que quer dar voz às palavras. E do outro lado tenho alguém que quer dar voz às palavras. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Ana, como está? Eu estou bem e estou a falar com a Beatriz Henrique de Moro. Uma nossa ouvinte assídua e participante assídua. Sim, que limite-me a ler poemas que alguém escreveu. Isso é muito importante também. Com certeza. Nem todos temos o mesmo dom, nem todos temos... Exato. E precisamos também de quem divulgue, de quem leia. Porque os livros não são um bibelô que esteja ali para olharmos para eles. Ficam muito tristes na prateleira, eles precisam ser desfolhados. É verdade, tem que ser. E até ganham um bocadinho de umidade se tiverem... Até se estragam. É verdade, minha querida amiga. Olha, eu vou então, tenho aqui mais um poema do Sr. Portinha. E então eu tinha pensado em dizer um da Dona Piedade Salvador, mas como ela já entrou, que tive muito gosto de a ouvir, um beijinho grande para ela. Ela é uma querida, está, sempre que pode entra no ar, mesmo com a voz rouca, mas não se notou nada, pois não? Mas não se notou, ela tem uma voz muito boa. Tem uma capacidade para deitar cá para fora tudo o que lhe vai na alma e é de facto. E aquilo que sai da alma sai sempre bem. É verdade, e como a Dona Catarina Fernandes também, que não disse poema, mas fez poesia espontânea. E é verdade que ela tem um dom de palavra muito oportuno também. Um beijinho. Ficamos todos muito encantados. É verdade, eu não me canso de as ouvir. E parabéns para esse senhor também que disse esse poema também muito bonito. O Nuno Garcia. Parabéns para ele também. Ora então, é assim. A terra que todos queremos. Não sei que magia tem a terra onde nascemos.
para lhe querer tanto bem e nunca mais a esquecermos. Seja bonita ou feia, para mim pouco me importa. Até o ar puro da aldeia, nossa alma reconforta. Os amigos e os vizinhos e os nossos familiares dão-nos força e carinhos e sorriso nos olhares. Mesmo o próprio chafariz, quando nos dá de beber, parece ficar feliz, a água canta a correr. As tasquinhas e as festas, as brincadeiras de aurora. Coisas simples como estas, temos saudades agora. Os magustos, as desfolhadas, os pastores junto na serra, bailaricos desgarradas, era assim a nossa terra. Nem as casas apalaçadas, nas cidades mais modernas, fazem esquecer as calçadas das aldeias sempre internas. A velha igreja matriz, onde fomos batizados, só o tempo é juiz para julgar o passado. Passado que não esquece e aumenta com a distância. Quanto mais se envelhece, mais nos lembramos da infância. Tenho dito. E muito bem dito. Memórias da infância, memórias da terra. É verdade. O magusto, uma história contada num poema. Uma história contada, é verdade. Em poema. E nós temos que, portanto, viver bem o presente, com um olho no futuro, mas lembrando o passado. Lembrando o passado, essencialmente porque ele nos ensina. Quem não tem passado também não tem futuro. Exatamente. Não é? Exatamente, concordo em pleno. E o nosso poeta Portinhas, é isso? Portinha, sim. Eu tenho um livro que já não deve de sair este ano, porque pronto, é muito trabalho, não é? Muitas coisas, mas no princípio do novo ano, ele tem aí mais um livro. E quem sabe ele passa aqui pelos nossos microfones como meu convidado quando lançar esse livro. Já lhe falei, porque este livro, o livro que vai sair agora, também está lá, a Rádio Voz de Alenquer. Então ele tem que me dar esse contacto e tem que... Eu tenho que ver se o convenço a ir aí. Exatamente, porque nós precisamos divulgar autores menos conhecidos. Ele já vai sendo conhecido aqui no nosso livro aberto. Ele merece. E nós existimos exatamente para isso. As rádios locais que se atrevem a dar voz a estes programas são de enaltecer. É verdade. E nós queremos mesmo divulgar autores assim e ouvir a voz deles, e ainda bem que ele tem uma porta-voz tão boa. É verdade. Olha, eu queria lhe dizer, dar-lhe uma palavrinha só em off, está bem? Não se importa? Está bem. Muito rápido, está bem? Está bem. Vá, um beijinho. Um beijinho. Nós vamos continuando por aqui. Conto com as vossas participações e vamos agora ouvir uma declamação de um poema de um poeta já muito conhecido. Espero que apreciem. Sem dizer fogo, vou para ele. Sem anunciar as pedras, sei que as piso duramente. São pedras e não são ervas. O vento é fresco, sei que é vento, mas sabe-me a fresco ao mesmo tempo que a vento. Tudo o que eu sei já lá está, mas não estão os meus passos e os meus braços. Por isso, caminho
porque há um intervalo entre tudo e eu, e nesse intervalo caminho e descubro o meu caminho. Mas entre mim e os meus passos há um intervalo também. Então invento os meus passos e o meu próprio caminho. E com as palavras de vento e de pedra, invento o vento e as pedras. Caminho um caminho de palavras. Caminho um caminho de palavras porque me deram o sol. E por esse caminho me ligo ao sol. E pelo sol me ligo a mim. E porque a noite não tem limites, alargo o dia. E faço-me dia e faço-me sol. Porque o sol existe.